Ok, pronto. Então, oficialmente, boa tarde, professor. Obrigado por ter interrompido aí a sua jornada diária nesse Brasil que não para, num dia É especialmente verdade. importante. Temos aí um vídeo sendo exibido em Brasília, um vídeo mais desejado do que o último Tango em Paris, deve ter cenas mais decorosas ainda do que esse filme. Mas deixa eu rapidamente aqui apresentar ao senhor aqui a audiência. Basicamente são jornalistas, publicitários, é, gente ligada à comunicação em geral, artistas, profissionais de marketing. É uma comunidade muito grande. Esse evento nós fazemos já há 5 anos, quase 6, na verdade, só que era fisicamente, né, do tempo que a gente podia se encontrar fisicamente numa sala sem adoecer uns aos outros. E desde há 3 semanas a gente começou a fazer desse formato live, desse formato virtual. E o senhor é um convidado que eu tinha na minha cabeça para trazer. Eu assisto o seu blog do Vila, seus vídeos diariamente. Assisto na hora do almoço, aqui em Portugal, por causa do horário, né? Assisto um pouco antes de dormir, Sim. que já é mais tarde, né? E ainda vejo os flashes mais ou menos instantâneos que vão aparecendo quando o assunto permite e o Brasil permite assunto, né? Pronto. Então, deixa eu começar então agora a perguntar coisas. A gente tem um formato em que realmente uma conversa, é um bocadinho de entrevista, mas é mais conversa. A gente está interessado no senhor, ou seja, no profissional, na pessoa, de onde veio, da sua origem, do percurso. Depois falamos um pouco mais de atualidade. Então, a primeira coisa é por que ser historiador? É uma questão que, para mim, é importante porque eu desejei ser historiador quando eu era mais novo, assim, até os 10 anos. Depois me deu uma coisa, não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser rico, eu não quero fazer isso. Como é que alguém consegue manter essa vocação de ser historiador? Bem, bem, agradeço o convite de vocês, né? Eu comecei a trabalhar aqui muito cedo. Aqui no Brasil, as pessoas, ao menos na minha época, começavam a trabalhar muito cedo porque faziam a formação que hoje chama-se ensino fundamental, antigamente era primário e ginásio, 4 anos do primário, 4 anos do ginásio. Quando eu ia fazer o colegial, tinha cerca de 14 para 15 anos, né? E aí muitos começavam a trabalhar e faziam à noite, no período noturno, o chamado colegial, que hoje chama-se aqui ensino médio. E foi assim comigo. Eu comecei a trabalhar primeiro numa cidade aqui do ABC paulista, vizinha a São Paulo, chamada Santo André, e fazia à noite. Aí mudei logo para São Paulo. E eu trabalhava aqui em São Paulo numa empresa de engenharia, de manhã e de tarde, e estudava à noite. Então, naquele momento, era o momento do milagre econômico brasileiro, durante o regime militar, né? O período conhecido como milagre econômico. Tinha muito emprego, foi uma enorme expansão econômica, né? Como nunca na história do Brasil republicano. Evidentemente, não estão nem entrando na questão política, que era extremamente complicado, só estou falando da questão econômica. E aí todo mundo, era moda se falar em economia, todo mundo queria fazer economia, porque de um lado o governo propalava os seus sucessos e do outro lado a oposição, do antigo MDB, como tinha os chamados economistas do MDB, e o mais conhecido era um célebre economista, que certamente o nome de todos vocês conhecem, que é o Celso Furtado. Né? E o Celso Furtado tinha uma obra, publicava muito, eu gostava muito dele quando era estudante. E aí eu fui fazer economia. E comecei a fazer economia porque a empresa que eu trabalhava tinha sido promovido, lá estava numa área econômica. Mas eu participei, entrei na universidade, comecei a participar do movimento estudantil, né? Mas depois eu mudei. Aí eu resolvi deixar de lado a economia, mudei de universidade, fui para a USP, fui fazer história, fiz história na graduação, na licenciatura, mestrado de sociologia, também tudo lá na USP, e doutorado em história. E por que a opção de economia para história? Porque o que eu gostava mesmo era de história, né? Eu adia muito, desde a época que eu estava no ensino que a gente chama aqui de colegial, naquela época, eu gostava muito de estudar, mas por vontade própria, não por causa da escola. Eu tive uma péssima formação escolar, péssima, mas eu gostava. Eu lia muita imprensa, eu aprendi muito, mesmo havendo censura na época, mas nós tínhamos grandes jornais no Brasil, o Jornal da Tarde, aqui em São Paulo, o Jornal Estado de São Paulo. Depois surgiu o que se chamava aqui no Brasil de imprensa alternativa, né?
com os jornais Opinião, que foi muito importante nos anos 70, como o jornal Movimento, né? que foi criado em 1975. Opinião, acho que foi criado em 73, se não me engano. E com publicações que tinham curta vida, por causa da censura, revista Argumento, etc, etc. Aí eu gostava, mas fui para a economia porque onde eu trabalhava tinha a ver fazer economia, mas mudei, fui fazer história, e aí ao mesmo tempo que eu fazia o curso de história, eu fazia na USP à tarde, eu dava aula de manhã e dava aula à noite, né? E de tarde fazia o curso de graduação. Então eu sempre tive muito uma vida meio atribulada. E quando eu acabei a graduação em história, nós vivíamos ainda o regime militar, eu estava insatisfeito com o curso de História que eu fiz, as discussões teóricas eram muito, na minha leitura, na época, eram muito pobres. Aí eu fui para as Ciências Sociais, a Sociologia, que é o prédio vizinho da História, e foi muito bom para mim, eu aprendi muito, eu fui trabalhar, a minha orientadora era a professora Heloísa Fernandes, filha do Florestan Fernandes, outro magnífico sociólogo brasileiro, e aprendi bastante na sociologia. Depois eu voltei para fazer doutorado de história. Aí eu estudava América Latina, porque eu já estava dando aula nessa época em universidade. Estava na Federal de Ouro Preto, depois fui para a Universidade Federal de São Carlos, aqui no estado de São Paulo, e eu dava aula de História da América, estudava o México, no mestrado e no doutorado. Fui ao México, inclusive, na Universidade Autônoma de México, fiquei um tempo, mas ali eu brinco, tive uma luz, o Antônio Conselheiro apareceu e falou, deixa de lado que você está estudando sobre México, vem estudar Canudos. Aí eu fui estudar a Guerra de Canudos, que ficou celebrizada, entre outros, por causa do clássico Os Sertões de Euclides da Cunha, e aí eu mudei o objeto de tese, voltei ao Brasil, abandonei o que eu estava fazendo, da tese de doutorado, e fui fazer outra, e fiz até que relativamente rápido a tese sobre Canudos, e foi muito bom, porque eu reaprendi a história do Brasil Império, reaprendi a história do Brasil republicano, fiquei muito tempo, trabalhei muito em biblioteca, que é uma coisa que eu gosto muito, é chegar cedo, ser um dos primeiros a entrar e um dos últimos a sair. Não sei se os funcionários gostam disso, mas eu gostava muito, e fiz o doutorado, que foi publicado, tem várias edições, e está esgotada, inclusive, a terceira edição, que foi a última, e aí trabalhava na universidade, né? Depois vinha para São Carlos, na área de Ciências Sociais, eu era professor de História, mas na área de Ciências Sociais, fiquei lá 20 anos, 10 na anterior e 20 em São Carlos, e depois, como eu mudei para trabalhar com o Brasil, História do Brasil, eu comecei a estudar o Nordeste, então eu tenho vários trabalhos, eu escrevi e escrevo muito sobre o Nordeste, tem, além do Canudos, o Povo da Terra, tem Vida e Morte no Sertão, História das Secas do Nordeste nos séculos 19 e 20, e depois trabalhei mais recentemente um livro sobre a migração nordestina para São Paulo, chama-se Quando Eu Vim Embora, né? E aí fiquei trabalhando com história política também, na passagem do século XX para o XXI. Saí um pouco da história social, que é onde eu estava, e passei para a história política. E aí escrevi muito. O primeiro, em 2004, foi uma análise do governo João Goulart, 1961-1964. E aí, porque durante um período, eu colaborei com um jornalista brasileiro muito conhecido, chamado Hélio Gaspari, né, que estava fazendo um livro que o pessoal dizia que não existia, que ele estava escrevendo há 20 anos, que era conversa fiada, etc. O livro existia, que era uma história da ditadura militar que ele estava fazendo. Os 2 primeiros volumes chamam-se As Ilusões Armadas. E ele me pediu, porque eu acabei depois, com o passar do tempo, ele foi acompanhando o que eu escrevia, ele gostava muito do livro de Canudos, depois do livro da Seca, ele me pediu e ele fala isso nas introduções, são 5 volumes, eu colaborei nos 4 primeiros, no quinto não tinha condições. Aí ele pediu que eu desse uma checada, um pente fino nos arquivos que ele tinha, e numa excelente biblioteca que ele tinha. O verbo está no passado, porque ele doou depois tudo isso para a Biblioteca Mário de Andrade aqui em São Paulo. Ele tinha realmente um material riquíssimo. E também foi bom essa 1999, 2000, 2001, porque aí eu fui lendo uma bibliografia sobre o Brasil que ele tinha, uma bibliografia estrangeira, que era muito boa, muito boa. E aí surgiu a ideia de escrever o livro sobre o governo Jango, sobre o governo João Goulart. E aí eu fiz uma leitura crítica do governo João Goulart, mas eu não trabalhei com o material dele, apesar que o Hélio Gaspari deixou os arquivos abertos, falou, faça. Eu falei, não, você está ainda fazendo os teus volumes. Ele primeiro publicou 2, depois mais 2, depois
no total de 5. Mas não, eu trabalhei com o material que eu tinha, aí fiz o livro do Jango, que foi um livro muito bem recebido também, polêmico, uma discussão, foi bom, era um acerto de contas comigo mesmo, porque eu nasci numa cidade do interior de São Paulo, chamada São José do Rio Preto, uma cidade importante, hoje universitária, mas naquela época ainda não era grande como é agora. E o João Goulart esteve lá em 1963, e ele teve, no prédio que eu morava, tinha uma rádio, e eu vi ele pertinho, assim, uns 4, 5 metros. Tá? E tinha uma imagem ainda muito mítica da figura do João Goulart, que passava por um filme do Silvio Tendler, um cineasta importante, aqui um documentarista importante. E aí, mas eu desconfiava de algumas coisas. Aí fui estudar o governo Jango, escrevi, e a partir dali trabalhei com muita história política, né? Fui escrevendo bastante, passei pela questão do PT, porque eu fui um dos... desde o começo do governo do PT, o Lula tomou posse dia 1 de janeiro de 2003. No dia 3 de janeiro, na Folha de São Paulo, eu já escrevi um artigo na página 3, Tendências e Debates, já criticando o governo. Porque, um parênteses rápido, eu comecei a colaborar muito com a Folha de São Paulo na década de 90, do século passado, no caderno de literatura, chamado Caderno Mais. Eu escrevia muitas resenhas, né? E aí depois eu fui para a parte de política, no início do século XX. Escrevi bastante também. Escrevi no Estado de São Paulo, no Globo, durante 8 anos, até 2017, de 2018 ou 2017, fiquei lá um bom tempo também escrevendo. E então aí eu comecei a ser uns mais conhecidos críticos aí do governo do PT, no campo democrático republicano, que eu gosto sempre de lembrar, e aí comecei a participar também de muitos debates na televisão, né? Muitos, especialmente num jornal que existe até hoje, chamado Jornal da Cultura, e também no Globo News, especialmente num programa que não chamava Globo News Painel com William Vac. Então, aí na Veja, a Veja criou na época, foi um sucesso estrondoso, a Veja, era participação de debates semanais, eu ia, e também acompanhei o julgamento do Mensalão. Escrevi um livro sobre o julgamento do Mensalão. Fizemos lá, na época da TV, já os julgamentos eram as terças, quartas e quintas. E depois da sessão que passava ao vivo, tinha debates. E eu participei de todos os debates. Foram 70. Olha, haja paciência. Por isso que, se tiver céu, eu estou próximo ao céu. E ali escrevi o livro sobre o Mensalão. E continuei fazendo os trabalhos de história política e história social, né? O livro sobre o PT, chamado Década Perdida, foi um livro que teve bastante êxito também. Aí voltei à questão da história social com o livro sobre a migração nordestina. Em 2014, escrevi o Ditadura Brasileira, a democracia golpeada, a esquerda-direita, que tem algumas edições também. Aí fui chegando, aí fiz um trabalho que eu gosto muito sobre o governo Collor, 1990-92, chama-se Collor Presidente. Eu entrevistei quase todos os ministros, levantei toda a documentação de época, fiz um trabalho de história política e história, um pouquinho de história econômica, porque a discussão do plano Collor no campo teórico é uma coisa complicada. Trabalhei também sobre uma história, chamaríamos o tempo presente, na eleição de 2014, também escrevi. E publiquei agora, mais recentemente, um livro sobre discursos, né, que é uma questão legal, porque a elite política cada vez lê menos e fala pior, né? Ela fala uma língua aparentada ao português. E um livro que também está tendo ampla circulação. Agora estou escrevendo, tendo terminar até 30 de junho, igual um doido, uma história concisa do Brasil, né, que era um sonho que eu tinha, de escrever uma história concisa, que é uma coisa que em Portugal tem muitas histórias de Portugal, eu tenho uma inveja, tem muitas histórias de Portugal. Aqui no Brasil nós temos poucas coleções, coletâneas ou histórias concisas do Brasil, muito poucas, né? Acho que sobra dedo numa mão. Então, isso que eu estou escrevendo, e estou tocando essa coisa fantástica, nova, que é a internet. Então, no meu canal, no blog do Vila, Marco Antônio Vila, todo dia fazendo lives, tem as entrevistas, né? Temos entrevistas legais, com tempo para discutir e tal. Tenho agora a parte de cursos, que começou o primeiro, está na plataforma www.cursosdovila.com.br, o primeiro é a história da ditadura militar. Já temos o segundo, que já está quase pronto, aí vai ter uma sucessão. E entrando agora nesse universo, e também, por fim,
apesar da longa exposição, peço desculpas, mas comecei a trabalhar com rádio. E aí foi para mim uma grande experiência trabalhar com rádio, porque a dinâmica é outra em relação à TV, eu conhecia a TV, e peguei um período assim bem intenso, 2015, 16, 17, 18, 19, em que a coisa aqui pegou fogo e você tem aquele trabalho diário. E participei de coberturas muito longas. Eu fiz, portanto, um trânsito meu da academia, vamos chamar assim, como se diz aqui, que eu fiquei 30 anos como professor universitário e trabalhando também não só na graduação como na pós-graduação, e a gente é obrigado, nós não gostamos muito, a maioria, mas exercer também, ao mesmo tempo, funções administrativas. Eu fui chefe de departamento em vários lugares, passei por diretoria de unidade, etc. E agora, tendo essa experiência, né, de tocar, trabalhar com a minha mulher que entende bem disso, eu sou um iniciante, vez por eu estou errado, faço as coisas tudo errado, mas estou aí aprendendo agora bastante com isso e com muita disposição agora em todos esses trabalhos e tendo esse feedback que eu desconhecia, que é um feedback fantástico que a gente tem com quem nos acompanha, né? Nessa questão de... Peço desculpas. Não. Primeira vez também que ligam durante uma chamada. Não sabia o que acontecia, descobrimos agora. Desculpa. Mas sem perder aqui o fio da meada, né? Um dos seus livros fala sobre o declínio do Império. E é uma questão que... A história do Brasil ela é muito pouco conhecida em Portugal, por incrível que pareça, assim como a história de Portugal é pouco conhecida do Brasil. Mas é uma pergunta, né? Tem alguma explicação para isso acontecer, tendo visto que esses dois países estão intrinsecamente ligados? Essa é a primeira Olha, pergunta. essa é uma... Sim, sim. É uma boa questão, viu? Porque a história de Portugal nós aprendemos no que chama-se aqui no Brasil de história do Brasil colonial. No fim, é a história de Portugal, né? Que a gente acaba trabalhando. Então, todos os cursos passam pelo surgimento de Portugal, aí vem tudo. Passa todas as mudanças dinásticas de Portugal, porque o Brasil, né? Aí entra a questão do Brasil colonial, todas as mudanças, século XVI, XVII, XVIII, período pombalino, tudo isso nós acabamos vendo aqui nos nossos manuais didáticos de história. Até o momento, a vinda da corte, 1808, a volta de Dom João, 1821, antes a Revolução do Porto, a independência aqui em 22. Aí, até esse momento, nós estamos, a história do Brasil aqui, mesmo nas escolas, está dialogando com Portugal. A partir dali, acabou, né? Portugal não existe, foi para Vênus, Marte, Mercúrio, desapareceu do da nossa vista. Então, aí fica a questão da história do Brasil. E o contato, a presença depois de Portugal, no máximo são referências no nosso ensino aqui residual, quando aparece algumas rebeliões durante ou o período regencial aqui no Brasil, que é 1831, 1840, ou o início do Segundo Reinado, uma revolução importante chamada Revolução Praieira em Pernambuco, porque os comerciantes portugueses dominavam o grande comércio ali de Pernambuco, então tem essa rebelião, também aparece muita questão nativista contra os comerciantes portugueses, era chamada com gritos de mata marinheiro, etc. Tem esses incidentes. Depois desaparece. E mesmo quando vem os imigrantes, a ênfase da nossa historiografia, fundamentalmente, é a imigração italiana, né? Quase sempre, né? E a presença portuguesa aqui é enorme no final do século XIX e no século XX, né? O número de portugueses que se deslocaram para o Brasil, mas no ensino, ao menos de ensino fundamental e médio, não aparece, e mesmo na própria universidade. Agora, o inverso, porque esse distanciamento, é curioso o seguinte, quando era, isso que eu falei, quando eu estava em São Paulo e trabalhava nessa empresa de engenharia, eu acompanhava um pouco os acontecimentos de Portugal. E o 25 de abril, para mim, foi importantíssimo, sabe? Porque antes teve a rebelião do regimento Caldas da Rainha, deve ter sido em fevereiro de 74, né? Isso aí eu acompanhei para e passo. Aí eu comecei a desconfiar, eu tentava acompanhar daqui com as limitações que nós tínhamos, né? E aí, quando aconteceu o 25 de abril, para mim foi uma festa. E aí começou a chegar aqui no Brasil, acho que vocês, não sei se
têm consciência, toda uma literatura publicada em Portugal que começa a chegar ao Brasil, que era proibida no Brasil, com edições portuguesas de Portugal. E começa a chegar, e nem sempre em boas traduções, tinha traduções terríveis, mas que chegava e a gente começou a consumir, porque nós não tínhamos aqui toda essa literatura que vai chegando. E eu acompanhei para e passo tudo, o quinto governo provisório, o Vasco Gonçalves, eu sei tudo de cor, porque eu acompanhava diariamente e lia, e acompanhei todos os incidentes, etc, etc, etc. E acompanhava bastante. Depois todos os episódios, tal. Mas e aqui na imprensa brasileira cobriu muito o que estava ocorrendo em Portugal, em 1974, 75, 76. Aí chegou um ponto que também na imprensa brasileira foi sumindo Portugal também. Então, e foi desaparecendo. Teve depois a entrada na comunidade europeia, etc., de Portugal. E eu acho que também Portugal começou a procurar um outro caminho, né? Porque havia uma relação com o Brasil que era muito, na verdade, não sei se tinha consistência dessa comunidade luso-brasileira, que tinha os deslocamentos populacionais, né? Especialmente Portugal para o Brasil, e não o inverso, de brasileiros para Portugal, como passou a ocorrer a posteriori. E aqui nós tínhamos um pouco de contato, nós tínhamos muito contato com Portugal no final do século XIX, com a literatura portuguesa. O Eça de Queiroz certamente era mais popular no Brasil que em Portugal, tenho absoluta certeza. Aqui no Brasil, nós tínhamos, saíram na passagem do século XIX para o XX até o começo do século XX, tem, acho que, olha, deve ter umas 4, 5 biografias do Eça de Queiroz. Tem personagens brasileiros que, na cidade e as serras, o Augusto, caramba, o Caio, o Eduardo Prado. O Eduardo Prado é personagem da cidade e a serra. Então, a vinculação com a literatura portuguesa era muito grande, né? Eça de Queiroz fala sobre a República, mas aí chega um momento, começo do século, Jacinto de Tormes, agora que eu lembrei, o Jacinto de Tormes é o Eduardo Prado, né? E aí você vai passando, também desaparece a literatura portuguesa aqui. Chega pouca coisa no século XX. O Fernando Pessoa, na verdade, chega aqui com força, você acredita, nos anos 70 do século XX, né? Que começa a aparecer e tal. E agora aí, eu acho que chegou um momento que, quando Portugal viu que o seu destino era a Europa, né? As guerras coloniais terminaram, o 25 de abril, tudo aquilo, eu acho que também Portugal se desinteressou do Brasil, né? E eu digo isso porque no ano 2000 teve 500 anos do descobrimento do Brasil, teve seminário aqui que eu estava na USP, aí eu participei de uns seminários de historiadores portugueses, brasileiros, em sua maioria, e eu percebi pela fala dos historiadores portugueses, conversei com alguns, que via muito essa... Portugal estava em outra, como nós dissemos aqui. Essa relação com o Brasil, o conhecimento do Brasil já era algo que não se colocava mais, se colocava outras questões. Então, acho que houve também esse afastamento, aí houve essa mudança de brasileiros se deslocando a Portugal e não o inverso, como tinha ocorrido nos séculos XVI, XVII, XVIII, aí no início do XIX, depois outro fluxo totalmente diferente no final do século XIX, né? Um grande escritor brasileiro, o Aloysio de Azevedo, que escreveu O Curtiço, Casa de Pensão, entre outros, no final do século XIX, quando veio a República, ele entrou no serviço diplomático, que ele falou que já estava cansado de escrever e viver na miséria. E é um grande escritor, o irmão do Arthur Azevedo, um grande dramaturgo. E ele foi cônsul em Vigo, e muitos portugueses emigravam para o Brasil atravessando a fronteira por Vigo. Ele disse que, uma vez lendo uma biografia do... Falou, isso no final do século XIX. Eu não aguento mais trabalhar, achei que era tranquilo aqui, trabalho, só dando aqui os vistos para o pessoal vir para o Brasil. E isso acabou também, porque aí inverteu-se o fluxo, né? Isso que é curioso, de brasileiros indo para Portugal numa outra conjuntura histórica. O mundo foi mudando, né? Acabou a Guerra Fria, acabou o regime militar no Brasil, o Brasil deixou de ser aquele país que, no mundo ocidental, nas primeiras 8 décadas do século XX, o Brasil é o país que mais cresceu no mundo ocidental. Hoje mesmo, tinha uma estatística bacana, eu até depois anotei aqui, sobre o crescimento do PIB brasileiro
desde 1901, por décadas, 1901, 1910 e até 2020, nós chegamos a crescer em certas décadas, 1971, 80, 128%. É uma loucura, né, o que o Brasil cresceu, né? E aí o Brasil começou, nas últimas décadas, a tropeçar, né? E eu acho que aí Portugal também, os laços econômicos são muito tímidos, apesar de algumas tentativas, algumas meio nebulosas no período do PT, o mensalão com a Portugal Telecom, tinha um rolo aí meio estranho, que envolvia uma triangulação com Angola, tudo que envolvia Angola, José Eduardo dos Santos, era problema também, porque ali é a central da corrupção, né? Então havia a Isabel dos Santos no meio, tal, que aqui ninguém conhece, né? Mas havia uma relação, mas ficaram dois países, apesar de terem a mesma língua, e terem esses laços tão fortes seculares, acabaram cada um indo para um lado e acho que houve um desinteresse quase que recíproco sobre a história, sobre a literatura, sobre a cultura, e isso foi se afastando, né? E nesse momento, eu vou fazer uma ponte com o dia de hoje, né? A gente estava a conversar aqui e apareceu o Bolsonaro ali na TV, que eu estou em casa, né? Então, que o Bolsonaro ele virou uma espécie de, sei lá, alívio cômico aqui da nossa pandemia, que a cada hora no noticiário aparece a última do Bolsonaro, ou seja, e sempre há uma última, né? Como explicar o Bolsonaro para os portugueses? É difícil para mim explicar para eles. Eu poderia explicar um bocadinho o Sim. que passa aí? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque é uma coisa que nós aí todos, né, os pesquisadores, todos que trabalham com a política no campo da antropologia, da sociologia, da ciência política, da história, vai ter de responder. É uma questão que nós temos de responder, né? É uma questão complexa, né? Acho eu. Eu acho que passa por algumas coisas. Ele é produto de vários fatores, alguns mais importantes que outros. Por exemplo, durante o longo domínio do PT, dois governos Lula, um governo Dilma e outro meio governo Dilma. Foi, portanto, de janeiro de 2003 a abril de 2016. Instalou-se o que o ministro Celso de Mello, da Suprema Corte Brasileira, num dos votos do processo no mensalão, chamou de projeto criminoso de poder, né? Instalou-se uma URCRIM, agora aqui só se fala em organização criminosa, a abreviação, tomou o aparelho de Estado. E, ao tomar o aparelho de Estado, transformou o aparelho de Estado em instrumento partidário de um projeto de poder que estimava-se que seria de 20 anos. Havia uma ideia de que o Lula ficaria 8 anos, depois o Zé Dirceu, que foi o homem forte do primeiro governo, do início do primeiro governo, ia sucedê-lo durante mais 8 anos, e assim sucessivamente, né? Porém, a história acabou seguindo outros caminhos, porque em 2005 o Zé Dirceu acaba caindo por causa do escândalo do mensalão. Mas nesse processo, que eu chamo de década perdida, e é década perdida, não é só de 80, é essa, porque é no momento que as commodities explodem e tal, né? O Brasil jogou uma oportunidade histórica fora importantíssima. E até a recessão do último trimestre de 2008, que aí atingiu o mundo e o Brasil em 2009. Em 2009, o Brasil teve uma pequena recessão, né? O período do lulopetismo, se assim preferirem, levou, vale lembrar, fez um governo de centro-direita, vamos só situá-lo ideologicamente. O governo do PT é um governo de centro-direita. Em momento algum foi um governo clássico de esquerda. Nunca os bancos ganharam tanto dinheiro, o sistema financeiro, como no governo do PT. E ninguém pode chamar de governo de esquerda quando o capital financeiro teve lucros fabulosos. Portanto, é um governo de centro-direita. E muito tributário da tradição caudilha latino-americana, que não tem nada a ver com a questão do socialismo ou da social-democracia europeia. Aqui é a velha tradição da América Latina. E o Lula personifica essa ideia do velho caudilho latino-americano, que despreza instituições, que é uma ligação direta com a massa, né? Usa o poder público para interesse privado, né? com a maior tranquilidade. E assim o fez, né? E foi um homem que conseguia ler a conjuntura como raramente alguém conseguiu ler com eficácia na história do Brasil republicano. Ele ganhou 4 eleições consecutivas, 2002, 2006, 2010 e 2014. Porque 10 e 14, a Dilma era um poste, como era chamada aqui, né? Foi o Lula que ganhou 2010 e 2014. Porém, houve um processo
de desmoralização das instituições do Estado, construído pela Constituição de 88. A corrupção tomou, em escala nunca vista na história, a estrutura de Estado. O mensalão, que eu imaginei na minha santa inocência, que era o maior escândalo da história política brasileira, porque eu estava lá no calor da hora acompanhando aquilo, comparado ao Petrolão, é coisa de criança, né? O Petrolão é um desvio fabuloso que envolvia, a denominação parece que é só a Petrobras, mas é muito mais que isso, é toda a estrutura de Estado junto com o grande capital, porque o Lula é o representante do grande capital, né? Vinculado ao grande capital. E, nesse caso do Petrolão, as grandes empresas, e que operavam no Brasil e fora do Brasil, na América Latina, na África e no Brasil, né? A Odebrecht é uma delas, mas não só, teriam outras. E nesse grande conglomerado do grande capital financeiro, especulativo, e que precisa da estrutura de Estado para se expandir, e porque vive do saque da coisa pública, do saque da res pública. E o PT esteve nessa área, por isso que não é um governo de esquerda, ao contrário. Aqui alguns falam de governo comunista, imagina, o governo comum, onde houve a socialização dos meios de produção? Não existe. Então, esse processo, né, de desmoralização das instituições, corrupção, 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 os julgamentos, a Operação Lava Jato, que começou em março de 2014, que foi devassando esse esquema, com conexões nos Estados Unidos, na América Latina, na Europa, na África, uma coisa assim fantástica. E que foi comprovado, porque muitos dos envolvidos, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, devolveram parte do que assaltaram, né, do Estado, da estrutura estatal, através não só da Petrobras, o BNDES, que é um banco muito importante, é o banco de fomento, era até recentemente o maior banco de fomento do mundo, né, de um país, entendendo-se de um país. O maior, o BNDES foi um instrumento disso, de construir o que eles chamavam de campeãs. Campeãs eram empresas brasileiras e que teriam uma expansão internacional, vendendo serviços, tal. Na verdade, era toda uma grande central de corrupção. Então, isso é uma das razões, né? A desmoralização das instituições. O outro ainda, a frágil. Nós temos um Estado democrático de direito que foi construído pela Constituição de 5 de outubro de 88. Né? A nossa transição da ditadura para a democracia, ela foi muito longa, é diferente de Portugal. Portugal teve um processo rapidíssimo entre o 25 de abril, nova Constituição, eleição presidencial, eleição para parlamento, foi tudo muito rápido, né? No nosso caso, não, foi um longo processo, que começou com a distensão do governo Geisel, lá atrás, em 1974, depois em 79 com a abertura, aí em 85 seria o Tancredo Neves, mas o destino não quis isso, né? Com a morte de Tancredo Neves, ele ia tomar posse, no dia anterior ele fica doente e morre a 21 de abril de 1985. Então, você teve um processo, além do que o PT fez, um processo aqui de paulatina desmoralização das instituições, contínuo. Né? Por outro, a democracia, um político baiano dizia que era uma plantinha muito frágil no Brasil. A gente devia cuidar muito bem dessa plantinha. Bem, a democracia é muito recente também no país, né? Essa instituição ela não está ainda solidamente estabelecida. Por outro, mais um fator, veja que são muitos, a gente teria de montar esse quebra-cabeça, nós temos uma extrema-direita no Brasil que ela está presente de há muito, mas que em certo momento mais recente da história ela tinha perdido a hegemonia, ou, se assim preferirem, uma presença mais forte na cena política. Né? Então, por exemplo, a gente não pode esquecer que o Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão. Isso não é pouco. Isso não é pouco. Em 1888, a 13 de maio. Então, nós temos uma presença de uma que não é uma direita clássica no sentido liberal conservadora, não, é uma direita reacionária que passa o século XX brasileiro. Nós tivemos várias ditaduras, a ditadura do Estado Novo, depois a ditadura militar. E essa extrema direita, ela acaba vindo a assumir o primeiro plano da cena política, tendo em vista a ação nociva do PT, a não consolidação de instituições democráticas, a liberdade ser uma questão recente no Brasil. No processo eleitoral de 2018, tem um outro fator que nunca é atípico, eu creio que nunca se repetirá mais 2018, que o episódio, vários episódios. Um deles
é a questão da facada, né? O atentado ao Bolsonaro, a 6 de setembro de 18, em Juiz de Fora, Minas Gerais, é um outro fato importante, né? Porque acaba possibilitando que ele se ausente dos debates e esconda a sua inépcia, a sua incompetência, o seu despreparo, que foi importante para garanti-lo no segundo turno. De outro, o centro, o chamado centro, não conseguiu, e a direita, o centro-direita, construir candidaturas viáveis eleitoralmente. Também o governo Temer tem uma participação nessa crise toda. Esperava-se que o Temer, ele anunciou que quando ele assumiu o governo em 2016, ele ia nomear um ministério de notáveis. Notáveis. Não foi assim que ocorreu. Itamar Franco, em 1992, conseguiu construir um governo de união nacional após o impeachment de Fernando Collor, né? Temer não conseguiu ser um Itamar Franco, né? Ele não conseguiu construir um governo que ele chamava de notáveis, que acabou sendo um governo com seríssimas acusações de corrupção, né? Mais conhecida delas é um grande grupo, JBS, que teve uma gravação que envolvia o presidente da República em conversa pouco republicana, para ser educado, com o sócio majoritário do grupo JBS, que foi construído durante o governo do PT, com dinheiro público, especialmente de empréstimos generosos do BNDES. Então, você tem esse conjunto de fatores, né? A desmoralização do PT, tanto que o PT hoje, na crise que nós estamos vivendo, e para concluir, o PT tem pouquíssima participação da cena política, né? O Lula, o que ele está fazendo? Quase nada, né? Nesse momento, porque hoje o principal aliado do Bolsonaro é o Lula, porque ele é uma espécie de grande obstáculo para a construção de uma unidade democrática contra o Bolsonaro, porque há sempre o medo, e o Bolsonaro assula esse medo, de que a sua saída significa o retorno do PT, o que não ocorrerá, tenho absoluta certeza. Mas isso cria esse fantasma. Parodiando Marx no início do manifesto, que diz que um fantasma ronda a Europa, o fantasma do comunismo, você podia dizer que um fantasma ronda o Brasil, o fantasma do petismo, né? Ou seja, você tem aquele receio de que ele volte, e aí volta toda aquela visão de mundo e tomar o aparelho de Estado. Então, nós estamos vivendo um momento difícil. Hoje é um dia importante, por causa da gravação que está sendo exibida. Vai vazar, certamente, todo o seu conteúdo. Já se sabe, inclusive, alguns detalhes, né? Se forem confirmados, realmente são graves. A fala do ministro da Educação, ministro das Relações Exteriores, a fala do presidente, são falas gravíssimas, e a tendência é que a crise vai se aprofundar, porque nós tínhamos uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise político-institucional, e lá no fim existe a possibilidade de um caos social. Eu tenho insistido nisso e sempre falei que o Bolsonaro não acabaria seu governo, né? Que eu tinha absoluta certeza. E eu reafirmo, ele não vai acabar. Só que aí nós vamos ter, após nos livrarmos constitucionalmente do Bolsonaro, sempre é bom registrar, nós vamos ter de passar por uma profunda reforma política, e isso é central. E aí a influência portuguesa pode ser interessante, da Constituição portuguesa. Não sei se vocês sabem, algumas passagens da Constituição portuguesa, alguns dos dispositivos, para ser mais correto, tem na Constituição brasileira de 88. Né? E hoje há uma discussão aqui que ainda não pegou, mas tem ali num canto, outra colar, que é mais ou menos ter como referência Portugal, né? Ou seja, o chamado, grosso modo, semipresidencialismo, com o presidente da República eleito diretamente, mas restrito às suas atribuições constitucionais, e a chefia de governo, o presidente-chefe de Estado, fica com o primeiro-ministro do partido, da coligação majoritária tal, porque nós teremos, tudo indica, caminhamos, se ele não renunciar, por um terceiro impeachment. Então, um em 1992, um em 2016, e tudo indica que teremos um em 2020. E eu que sempre fui presidencialista, aqui teve plebiscito em 93, votei no presidencialismo. Hoje não dá, nós temos de mudar, né? Eu acho que esse semipresidencialismo é o melhor caminho, mas aí exige muita coisa. Aqui, por exemplo, aqui não tem voto em lista, aqui não tem voto distrital, quer dizer, é necessário uma série de mudanças do sistema político, porque não é possível a gente viver crises sucessivas. Instabilidade política gera atraso econômico, né? E nós temos de enfrentar essa questão. Ninguém aguenta mais tanta instabilidade política.
O professor falou aí sobre o fantasma do PT, mas existe um outro fantasma também que assusta, né? Que parecia apenas fantasmagórico e agora parece um pouco mais real, que é o fantasma fascista bolsonarista, né? Os bolsonaristas que andam para lá já do razoável, pode dizer o mínimo. Sim. Esses 25% que o apoiam já podem ser classificados já como fascistas? Não. E aí é interessante. Diferente, nós tivemos movimentos fascistas mesmo aqui nos anos 30, o integralismo, a ação integralista brasileira, Plínio Salgado, que depois foi para o exílio em Portugal, quando veio o golpe de Estado Novo aqui, 10 de dezembro de 37, ele ficou exilado em Portugal e recebendo dinheiro do ditador Getúlio Vargas, uma pequena pensão. Mas o integralismo foi um movimento tipo fascista, tal qual ocorreram outros aqui na América Latina mesmo, né? O sinarquismo do México, etc. Mas o integralismo foi um partido nacional. Junto com o Partido Comunista, foi criado em 22, foram os dois primeiros partidos nacionais, que esse era um outro problema do Brasil, de um país muito grande, né? Você não tinha partidos nacionais mesmo durante a República. E o integralismo, criado em outubro, por influência do fascismo italiano, e era um partido nacionalista, muitos intelectuais aderiram, que depois vão mudar, vão ter outra posição, quando o integralismo é proibido, em 37, aí depois muitos vão ter carreira, inclusive à esquerda, né? Uma grande pessoa, Santiago Dantas, um padre, depois bispo, famosíssimo, Dom Helder Câmara, né? Roland Corbusier, o próprio Miguel Reale, que era o chefe da doutrina, etc, etc. E quando vem em 45, com a redemocratização, o Plínio Salgado queria um partido, PRP lá, Partido da Repressão Popular, mas era pouco expressivo também. Você não pode dizer que a ditadura militar brasileira é fascista. Não é. A ditadura militar brasileira são os traços do positivismo, porque o positivismo no Brasil teve uma influência que vocês não imaginam, muito maior do que teve na França. Ele, aqui na América Latina, ele teve uma presença no México durante o Porfiriato, presença no Chile, um pouco na Argentina, mas no Brasil foi muito forte, especialmente no Exército. Essa questão do Estado forte, centralizado, autoritário, mais reformista, né? Marca a presença do Exército. As outras armas têm uma outra história, a Marinha e a Aeronáutica e tal. E na ditadura militar isso aparece. Não dá para jogar o Brasil no mesmo saco da Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile. Aqui o caminho é outro. Na Argentina, a ditadura desindustrializou. No Brasil, ela industrializou. Né? Na Argentina, ela desestatizou. No Brasil, ela estatizou. Nunca a economia foi tão estatizada como durante a ditadura militar, que é a influência forte lá do positivismo, que está presente no Rio Grande do Sul com uma figura que morreu relativamente jovem, que é o Júlio de Castilhos, e que marca a geração de políticos gaúchos, Getúlio gaúcho, né? E os militares, porque muitos militares que chegaram a postos importantes, eles vieram do Rio Grande do Sul, inclusive a presidência da República. Então, agora, eu fico na tua questão. Não, os eleitores que votaram no Bolsonaro, a maior parte deles havia o forte receio do PT, né? Porque 18 é um fenômeno. Se você for puxar as eleições anteriores, você não tem candidato com esse perfil importante. Se você, desde 1989, com o restabelecimento, o Collor, você não podia dizer que era um candidato fascista. Basta ver o ministério do Collor, quem fez parte do ministério, dos dois ministérios, né? Você não pode dizer isso do Fernando Henrique Cardoso, eleito em 94 e reeleito em 98. Não pode dizer isso do Lula, 2002, 6, Dilma, 10, 14. Ele, portanto, é um ponto fora da curva. Então, tem de ser entendido, acho eu, não como um eleitorado que se identifica com ideias fascistas, tal, mas que tem uma forte influência autoritária, que tem aí sim a presença do autoritarismo, e ele não consegue construir uma estrutura fascista. Por exemplo, o partido ele saiu do PSL e foi para um tal Aliança pelo Brasil. Ele não conseguiu 3% das assinaturas necessárias para legalizar o partido. Então, ele não. E a base, nós sabemos, uma das bases de um governo fascista é uma estrutura de partido.
Então, ele nem consegue pensar fascismo no sentido clássico do Gentili, do Mussolini, porque ele não lê nem orelha de livro, não sei se como é que chama na Itália, mas na Portugal, perdão, mas aqui a gente chama de orelha, essa parte. Ele não consegue nem ler orelha, né? É de uma ignorância assim raramente vista na história. Não é nazista também no sentido clássico do Rosenberg, Hitler, etc. Nada. Ele é um ponto limite do reacionarismo, do caudilismo latino-americano, né? Do interesse de grupo. Nunca teve a questão de família. Essa questão de família no Brasil, pois nunca teve. Essa é a primeira vez. Então, é um reacionarismo, é antidemocrático, ele tem sempre como adversário, eu digo aqui, a Constituição, né? Mas ele não tem a força que ele propala que tem. Aí é sempre bom aquela história da fumaça. Ele faz muita fumaça, né? É aquela velha história da árvore ocultar a floresta, né? No parlamento, ele não tem apoio. Um apoio hoje que sustente. Ao contrário, ele tem até medo se abrir um processo de impeachment, por isso que ele está desesperado atrás do chamado, entre aspas, centrão. Apoio na sociedade, a última pesquisa XP deu, entre 24 de abril a 30 de abril, saltou o ruim péssimo de 42% para 49%. A queda do Moro aprofundou o isolamento do Bolsonaro. As manifestações que tem, se você contar, fazer aquela coisa do pesquisador rigoroso, teve uma em Brasília, domingo, tinha 300 carros, 300 carros. Se você diz que tem 3 pessoas por carro, dentro de cada carro, cada veículo, tinha 900 pessoas. As da Paulista, idem bidem. Ou seja, apoio mesmo não tem. A questão toda é que há um medo de ter um novo processo de impeachment e o que pode acontecer depois. Porque reza a Constituição que, em caso de vacância ou impedimento, no caso seria impedimento, né? São 2 crimes. Você tem crime, 2 formas: a crime de responsabilidade e infração penal comum, né? Assume o vice. O vice é um general chamado Hamilton Mourão, o general da reserva. Alguns têm receio do vice-presidente da República tal. Outros, receio de que na eleição de 22, com o impeachment do Bolsonaro, o PT possa voltar. Outros que não sabem o que fazer, porque uma parte da elite brasileira hoje não sabe, política empresarial e parte da sociedade civil não sabe o que fazer. Porque nós chegamos numa situação muito complicada em termos... Porque pela primeira vez na história, nossa, nós temos 3 crises juntas, né? A crise sanitária, que é gravíssima, né? A crise econômica vai ser a maior recessão da história do Brasil republicano e não fica só em 20, vai para 2021, como eu sempre falei, agora os economistas também estão dizendo, e a crise político-institucional. E para piorar a situação, o mundo está em recessão, porque nas outras crises, 1992, 2016, o mundo crescia 2,5%, 3%. Em 92 e 2016. E nós vamos pegar um mundo em recessão. Portanto, é uma situação muito complicada. E, por fim, nós não temos mais liderança política. Aqueles grandes líderes políticos se formaram ou durante o regime militar, acabaram se formando, e alguns herdeiros do antigo populismo ainda, mas outros se formaram durante o regime militar, nesse momento histórico nós não tem liderança. O PT não tem líder, né? O Lula já é página virada. Achar que o Fernando Haddad é líder, o Fernando Haddad não empolga ninguém, né? Ao contrário, se ouve o Fernando Haddad, se você tiver insônia crônica, você dorme ouvindo ele falar. E o Lula, ao longo da história, foi decepando a cabeça de todas as lideranças sindicais, na CUT, políticas, no PT. O PSDB não tem lideranças. Fernando Henrique Cardoso fala, entre ele falar e eu, mas não tem importância nenhuma. Não tem. Aí você vai percorrer. O PSOL não tem presença na política brasileira efetiva. O Boulos vai ser alternativo. Ciro Gomes, PDT, falta a ele uma organicidade partidária que não tem, né? Nós somos um grande país, e uma presença mais forte e cotidiana e equilibrada da cena política. No campo centro-direita, também o DEM tem dificuldade de se construir como um partido liberal, né? Então, nós não temos lideranças. É um cenário, é aquela história, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Essa é a nossa situação. Tudo bem. Professor, eu queria aqui abrir para que outras pessoas também possam perguntar.
Mas eu combinar com ela o seguinte: se vocês quiserem perguntar de viva voz, eu precisava que quem não quisesse perguntar desligasse o seu áudio, né? Para não ficar aquela bagunça. Pode ser? Então eu vou ligar aqui o áudio de vocês e aí vamos ver se a gente consegue fazer uma ou duas perguntas aqui para o professor, que também está com o seu tempo também controlado. Tá? Deixa eu só ver se eu consigo aqui abrir isso. Ok, pronto. Vocês estão todos disponíveis agora para ativar o próprio som. Então, só ativa o som quem quiser fazer alguma pergunta. Ricardo Alexandre, quer, né? Então, Ricardo, se apresente. Vocês estão sendo perguntas curtas, tá? Mas já agora se apresenta. Boa tarde, eu sou jornalista em Portugal. Tive a oportunidade de entrevistar o Marco António Vila, acho que nas presidenciais de 2010, 2014. Isso. Em 2010 ele foi ter comigo a um hotel no centro, perto do mercado, e em 2014 encontramos num shopping em Higienópolis, acho eu, se não me falha a memória. Isso. E em 2018 foi aqui por telefone a partir de Lisboa. Eu acompanho sempre com muito interesse as suas reflexões. Queria só perceber o que é que... Eu percebi que em 2018 estava mais entusiasmado com o fim do governo PT do que propriamente com a chegada do Bolsonaro, mas nas últimas semanas, nos últimos meses, tenho visto, quando me cruzo com algumas declarações suas, tenho visto um profundo desencanto com aquilo em que se transformou a governação no Brasil. Eu queria perceber melhor o que é que... Quais são as razões principais para essa grande desilusão? Olha, eu sempre tive muito cuidado com o Bolsonaro. Quando eu trabalhei numa rádio chamada Jovem Pan, uma rádio importante aqui no Brasil, aqui em São Paulo, especialmente, em 2017, tem um vídeo, tem milhões de visualizações, eu e ele. Nós estávamos numa mesa assim, ele veio debater comigo durante 40 minutos. Eu tinha feito um comentário, já nem sempre sobre o quê, no jornal que eu participava. Ele falou, eu vou aí debater com você. Eu falei, tudo bem, vem. Em 2017, foi em maio de 2017. A eleição foi em outubro de 2018. Aí ele veio, 40 minutos. E o que me chamou a atenção era a ignorância. A ignorância é inacreditável. Ele não sabia nada, mas nada. Tudo que eu dialogava com ele, e na primeira pergunta eu já percebi, eu falei, não sabe nada, tal. E aí foi aquele horror. Ele ficou furioso, tanto que no ano seguinte, quando ele já era candidato a presidente, foi a mesma rádio, e aí nós entrevistamos todos os presidenciáveis, lá, e quando ele soube que eu estaria presente, ele falou, pega o avião, volto para o Rio. Com esse eu não falo, com esse eu não falo. Aí o pessoal da rádio falou, como? Ele está todo dia aí? Aí foi uma confusão. Aí o advogado dele, que já morreu, chamado Gustavo Bebiano, que depois rompeu com ele no governo, convenceu, falou, não, vai lá, tal. Aí, isso tudo me contaram depois, porque eu estava dentro do estúdio, isso estava acontecendo ali fora. Aí ele deu uma entrevista também péssima, um desconhecimento absoluto. Mas aí você tem o processo eleitoral, foi ruim nosso processo eleitoral em termos de debate, né? Muito pobre. O atentado o acabou transformando no mártir, e isso tem um papel no processo eleitoral, porque, de um lado, elevou mais sua popularidade, e, de outro, impediu que nos debates fosse visto que ele não sabia nada, né? E ele só participou de um debate antes do atentado, e ficou famosa uma questão que ele colocou para a candidata Marina Silva, e a Marina começou ela falou para ele tal coisa, e ele tinha na mão o que no Brasil é diferente de Portugal, acho que é a expressão, né? A gente chama cola. Quando o aluno vai na escola, né, tem uma prova, pega na mão, escreve todas as coisas assim, discretamente vai... Aqui então. Aí fotografaram, ele estava com a colinha na mão, tal, ou seja, ele não sabia nada. Mas aí veio a vitória de outubro, ele montou um ministério, alguns imaginavam que
os militares que ele trouxe para o governo, depois de 30 anos, é bom lembrar que houve uma desmilitarização total, depois de 30 anos ele trouxe vários militares para o governo, que esses militares melhores que estudaram mais do que ele saiu com desonra do exército, é importante lembrar, como um capitão condenado por terrorismo, né? Ele foi condenado por terrorismo, não podemos esquecer. Ele achava que os generais fossem controlados, achavam que a área econômica fosse controlá-lo e que o Sérgio Moro fosse controlá-lo. Havia essa ideia. A justiça, economia e militares. Porém, ocorreu o contrário. Ele que controlou os outros. Ele foi retirando os militares que ele não estava satisfeito, teve confronto com vários generais, né? Já no ano passado, teve alguns confrontos com o ministro da Economia, mas com o ministro da Justiça, que era o maior de todos, um símbolo da luta contra a corrupção, Sérgio Moro, já teve conflitos desde o ano passado, especialmente em agosto, quando a temperatura começou a crescer. Então, a questão que se coloca... E aí o papel da família. E muitas coisas dele que acabaram se agravando. Por exemplo, a relação de subserviência em relação aos Estados Unidos, né? Que é uma coisa patética. Nunca um presidente brasileiro teve uma... Independente de qual corrente foi, teve uma relação de subserviência em relação aos Estados Unidos. Ele foi o primeiro, espero que seja o único, né? Depois, a ligação com um sujeito, que eu nem vou falar o nome, é um marginal que vive na Virgínia, nos Estados Unidos, que parou na antiga quinta série aqui do ginásio, que seria hoje a sexta série do ensino fundamental, quando a pessoa tem mais ou menos uns 12 anos, né? E que se autoproclama filósofo, né? Então, se ele terminasse o ensino fundamental, a oitava série, a nona, ele seria Deus, né? Que é um sujeito extremista que pega o pensamento da extrema-direita americana, requenta, porque ele não consegue pensar, é um medíocre, um fracassado, né? Um fracassado, e começou a mandar esse pensamento da extrema-direita para o Brasil. E os filhos do Bolsonaro, e a caterva que o cerca, né? Lembrando do latim, é uma caterva, começou a tomar o aparelho de Estado. Então, por isso que é uma coisa diferente que o fascismo, e isso foi minando. Então, o governo passou 2019 com a questão da reforma da Previdência. Esse foi o tema. Reforma da Previdência, que só foi aprovada porque na Câmara e no Senado se construiu uma maioria independente do Bolsonaro tal, e foi mudada a proposta. A proposta original era muito ruim em relação ao que foi aprovado, que conseguiu melhorar alguns pontos. Há muita polêmica até hoje sobre isso. Mas passou 2019, foi a reforma da Previdência. E o crescimento econômico foi de 1,1. No início do ano, dizia que seria de 2,5. Foi menos da metade, né, o crescimento do PIB. E quando, em janeiro, chega aqui o coronavírus, começa a se falar em coronavírus na última semana de janeiro. Aí o governo, que já estava capengando no ano anterior, aí começou a tropeçar ainda mais. O choque com os militares, problemas econômicos, e aí o choque com o Sérgio Moro, né? Ele foi mostrando o Bolsonaro o seu despreparo por exercício da presidência da República, né, em vários momentos, mostrando o seu despreparo nas viagens internacionais, e criou-se uma situação que alguns falavam para mim o seguinte: olha, é melhor, deixa ele aí, essas coisas que ele faz, porque ele fez... Isso não interfere na política e na economia. Vamos empurrando, deixa que isso vai indo, a gente aguenta ele até em 2022. Mas aí entrou uma variável que ninguém imaginava, que era o coronavírus. A entrada do coronavírus fez com que não desse mais para esconder a incapacidade administrativa, a falta de liderança, o despreparo do Bolsonaro, né? E o seu reacionarismo. Então, a entrada do coronavírus foi a hipótese que ninguém imaginava que fosse adentrar essa experiência do laboratório da política brasileira, né? Quer dizer, entrou. E aí, nós estamos agora nessa situação. E aí, aquilo que eu lhe falei, Ricardo, eu acho que os partidos são frágeis, não temos lideranças políticas de expressão, a sociedade civil está cansada, porque, primeiro, a luta contra a Dilma, 2015 e 2016. As grandes manifestações pelo Brasil. Chega o Temer, a desilusão que o Temer vai se alia a setores corruptos, né? Basta ver os ministros dele que foram acusados, né? Um deles tinha no apartamento 51 milhões de reais, o que ao câmbio da época, que era 4 dólares o real, era só dividir, tinha mais ou menos no apartamento 12 milhões de dólares em moeda sonante.
Imagina, nem dentro de caixa. Outro ministro acusado disso. Então, passou pelo fracasso Temer. Aí agora vem o fracasso Bolsonaro. Quer dizer, são 3 fracassos muito curtos entre 2015 e 2016, depois 16, 18 e agora 18, 20. Quer dizer, são sucessivos momentos de desilusão. Então, é uma sociedade que politicamente está desiludida, mas precisa encontrar uma saída política e precisa ser urgente, porque a crise, hoje mesmo nos jornais daqui, todos estimam que vai ser o PIB, deve crescer, os mais otimistas, negativamente, deve crescer 5% negativo. E os mais realistas, digo eu, dizem menos 7%, e alguns dizem menos 10%. Aí é o fim, porque nós temos 38 milhões de brasileiros na informalidade, que não têm relações formais de trabalho. Temos problemas graves de distribuição de renda, graves de saneamento básico. Vamos passar um ano muito difícil. Então, quanto mais rápido sair o Bolsonaro, mais rápido o Brasil poderá encontrar um caminho. Mas aí precisa mudar muita coisa, né? Não basta só a saída dele. Claro que ela é fundamental. É essencial se construir um projeto de meio de transição, de travessia até as eleições de 22, da governabilidade. Eu brinco, parodiando o Chico Buarque numa música dele, lá dos anos 70, uma música diz assim: mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Parodiando ele, mire-se no exemplo do Itamar Franco. O Itamar Franco, quando assumiu como vice-presidente, com a queda do Fernando Collor, construiu um gabinete de união nacional e fez a transição para a eleição de 1994 e fez o Plano Real, que mudou a história do Brasil. O Plano Real permitiu derrubar uma inflação de 4 dígitos, inflação anual de 4 dígitos, a moeda voltar a ter valor, e graças a um político sagaz, republicano, incorruptível, para lembrar o Robespierre, mas não era um Robespierre, mas era incorruptível, e que fez um governo, excetuando o PT, que foi oposição a ele, e um político tradicional da Bahia, o Antônio Carlos Magalhães, ele construiu o Itamar um governo nacional. Seria o nosso caminho para ir até 22 e aí o povo decidir a eleição do novo presidente. Mas precisamos sair do atoleiro econômico. Olha, a última pergunta. Quer fazer uma pergunta? Carlos? Posso falar? Seja rápido, seja sucinto. Olá, eu serei sucinto, por favor, claro. Na verdade, eu quero ouvir a resposta, não quero ouvir a pergunta. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Vila. Eu sou professor também, professor de administração. A minha pergunta é o seguinte: o senhor fala de sociedade desiludida e fala de moralização das instituições e uma democracia que não está estabelecida. A minha dúvida, a minha pergunta é o seguinte: essa desmoralização das instituições, ela veio por causa das elites ou do povo? Porque o Lima Barreto, para quem não conhece, um escritor brasileiro do início do século XX, ele dizia que o Brasil não tem povo, o Brasil tem público. Então, na verdade, essa desmoralização ela veio do desprezo das elites pelas manifestações de 2013, quando o povo brasileiro foi à rua pedindo melhores serviços e ninguém ouviu, e aí começou a desmoralização das instituições pela falta de resposta. Ou será que essa desmoralização das instituições e a desilusão da sociedade é em função de um governo ter sido democraticamente eleito, da Dilma, ter sido desestabilizado pelas elites e derrubado pelas elites? Eu queria entender por que de onde é que vem essa desmoralização? É da elite que desestabilizou um governo ou essa elite que não atendeu as demandas do povo? O Brasil tem povo ou tem público? Olha, aí teria de fazer uma análise dos governos do PT primeiro, Insisto, o governo do PT foi o governo de centro, nunca foi governo de esquerda. Eu queria que me desse, no sentido clássico, uma medida de esquerda que foi adotada no governo. Uma só, solamente uma. Parece música bolero dos anos 50. Uma. Não tem. No sentido clássico do marxismo, não tem nada. Inclusive, eles nem sabem o que é Marx. Eu sempre brinco que eles acham que Marx é o M-A-R-Q-U-E-S, que é um português que tem um bar em frente ao Sindicato de São Bernardo. Eles não têm a mínima ideia. Eu conheço a minha família de São Bernardo do Campo. Foi um núcleo italiano no começo do século. A minha família, eu conheço Lula em 1975.
portanto, posso dizer com tranquilidade quem é o personagem. Com maior tranquilidade. Sei quem é. E sei do seu reacionarismo, porque em 77 eu era líder estudantil, eu fui convidá-lo a falar, eu era do DCE Livre, Diretório Central dos Estudantes, eu estava na época na PUC São Paulo, que pouco depois vai ter uma invasão terrível, a 22 de setembro de 77. Eu fui lá convidá-lo. Falei, Lula, a gente queria que você fosse falar, tal, papá. O pessoal não queria que eu fosse convidar. Porque ele veja as entrevistas do Lula na Playboy em 1978, 1979. Ele admirava o Hitler. É que o exterior não conhece a figura. Leiam tal. Bem, aí esse cidadão, em 1980, é fundado o PT. O PT é fundado em Higienópolis, que é um bairro da elite. Sabe aonde? No Colégio Sion, né? Das freiras francesas. Então, vamos primeiro ver o que é o PT. Já tinha escândalo de corrupção desde os anos 80. Prefeituras de Ribeirão Preto, São José dos Campos. Né? Depois, o episódio Celso Daniel em Santo André. O prefeito assassinado, janeiro de 2002. E aonde havia acusações gravíssimas e provas de corrupção do PT. Então, quando o PT chega ao poder, não vamos imaginar que é um partido de esquerda. Pode tirar o cavalo da... Assim como o PSDB não é social-democracia, no sentido clássico. Chama-se Partido da Social-Democracia Brasileira, mas ele é tudo, menos social-democracia. Lá você não vai ter Kautsky, Bernstein ou a social-democracia moderna. Né? Nada, não vai ter nada. Então, primeira coisa, PT não é partido de esquerda, ponto. O PT foi o maior aliado da burguesia brasileira, especulativa, daquela burguesia que não tinha projeto nacional, diferente daquela lá atrás, dos anos 40, 50, 60, quando nós dizíamos no Brasil projeto nacional, que era uma coisa importantíssima. Não, você teve piratas como Eike Batista. O Eike Batista construiu o império dele quando? Governo do PT. Sim, ele foi o 8º milionário do mundo, com dinheiro público dado pelo Lula. Então, vamos entender o seguinte, que elite nós estamos falando e de que povo nós estamos falando? Então, primeira coisa, tem que passar por aí. A Dilma só caiu, é bom lembrar que ela caiu em abril de 16. Em fevereiro, os grandes bancos estavam com o governo. Pega os jornais. Quem foi para a rua foram frações das classes médias, sim, frações. Porque na história do Brasil, as grandes movimentações são de frações das classes médias, urbanas. A Revolução de 30, que muda o Brasil. Quem fez a Revolução de 30? São as frações médias, que construíram o moderno Estado brasileiro. Né? E nós somos frutos daquilo até hoje. Foi o povo? Claro que não. Foi quem? Os latifundiários? Não. Foram as classes médias. Se você pegar o Estado varguista e fazer um corte social, quem é o ministro da Educação que fica mais tempo? 11 anos. Gustavo Capanema, mineiro. Você vai dizer que ele é da elite? Claro que não. Veja de onde ele veio, de uma pequena cidade. Quem era o chefe de gabinete dele? Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, amigo dele, simpático aos comunistas, ficou 11 anos como chefe. O Carlos Drummond fez curso de farmácia, era de uma pequena cidade, vai chamar de elite? Não era nem elite e nem o povo no sentido das, entre aspas, classes populares. Então, se for fazer um corte sociológico, as mudanças do Brasil são as frações das classes médias. Quais? Depende do momento histórico. Abolicionismo, classes médias, né? E assim, isso nos anos 80 do século XIX. Então, quando a gente chega a 15, 16, você tem essa classe média que votou no PT em 2002, em 2006, que tinha a chamada Bolsa Miami. Foi um momento que os aviões estavam assim, ó. Você precisa, olha, para conseguir ir para Miami, todo mundo estava com o PT. E votou na Dilma em 2010. Votou na Dilma em 2010. É que chegou a 14, a conjuntura era outra, né? E também teve a morte do Eduardo Campos. E a Marina Silva diz uma coisa brilhante ontem, vi aqui no UOL. Fake news, quem inventou no Brasil foi o PT. O Lula e o João Santana, na campanha de 14, quando destruíram a Marina. A Marina estava em primeiro, pegue as pesquisas, eu tenho até um livro sobre isso. Primeira semana de setembro, a eleição é na primeira semana de domingo de outubro. Na primeira de setembro, ela está em primeiro. Ela tinha morrido o Eduardo Campos, ela assumiu a candidatura, né? Aí estava a Dilma e o Aécio em terceiro. Eles destruíram a Marina.
As propagandas na TV foram criminosas. E aí o João Santana, marqueteiro de quem? Não das elites, do PT, e que recebeu dinheiro de Angola. 15 milhões de dólares de Angola, uma triangulação. E com a participação direta do Lula, junto com a Dilma. A Dilma é nada, a Dilma não acerta 2 frases. Ela não consegue articular 2 frases com sentido. Vocês que não sei se vocês acompanham no exterior, mas ela é caso a gente brinca de chamar a polícia, porque a gente fica ouvindo, eu não consegui entendê-la. Ela falsificou o currículo, dizia que era doutora em economia, ela era bacharel em economia, não doutora, né? Então, quando a gente fala nisso, é necessário saber do que nós estamos falando, né? Isso eu digo porque no século XIX fala-se em liberalismo no Brasil. E o pessoal fala, mas de que liberalismo você está falando quando você tem a maior parte da população escrava? Então, a gente no Brasil, esse é um país complicado. Dizia o Tom Jobim que não é um país para principiantes. E nós vivemos no extremo ocidente. Então, aqui as coisas são mais complicadas. Sendo assim, o que você teve no processo de impeachment, primeiro, era uma estrutura corrupta, comprovada. Eles devolveram fortunas para a Petrobras, para o BNDES, para o erário, que foram desviadas. Quer dizer, quando alguém, um gerente da Petrobras, tem 150 milhões de dólares na Suíça, um gerente, não era diretor, algo está errado. E esse sujeito pega o dinheiro e devolve à Petrobras, vai dizer que, porque a justiça obrigou, que foram as elites? Não, era uma estrutura de poder criminosa. Então, isso é inegável. A grande questão é que eu chamo os democratas republicanos, né, não conseguiram construir alternativa eleitoral em 2018. E esse é o grande dilema. Há um sentimento popular muito forte de mudança. As pessoas querem uma república aqui. Eu sempre digo que o Deodoro da Fonseca, lá em 15 de novembro de 89, ele só anunciou. A república nunca foi proclamada, né, no sentido do interesse público, do controle popular, né, no sentido da Terceira República Francesa, que outro dia eu estava lembrando aqui, a Terceira República, do Estado laico, tudo aquilo, né, da escola pública, tudo aquilo que o Brasil quis ser, mas não conseguiu ser na República. Então, essa que é a grande questão. Nós temos de construir, e não conseguimos, porque, de um lado, são obstáculos, diria um filósofo, obstáculos epistemológicos do processo de conhecimento e de mudança. Uma direita que só pensa no seu interesse, não consegue ter a visão nacional, né? E ela está com qualquer um, pode ser o demônio ou ser o Lula, não importa. Se favorecer seus interesses, eles lá estão. Outro PT, que é um outro adversário da construção de um projeto nacional. E uma sociedade gelatinosa, uma sociedade civil gelatinosa, que tem enorme dificuldade de se construir de forma autônoma. Eu imaginei, e errei, eu imaginei que em 2015 e 2016 a sociedade civil, essa gelatinosa, ia conseguir construir, no plural, alternativas. Ela não conseguiu. Ela conseguiu dizer o que não queria, mas não conseguiu construir o que queria. Esse dilema entre o não e o sim, o Brasil não resolveu. Então, nós estamos assim atônitos. Eu falo todo dia com pessoas que me ligam, gente que já foi ministro, outro do judiciário, outro do executivo, com gente intelectuais que falam assim, putz, mas em todo mundo existe uma angústia, né? Há uma angústia. Eu faço parte dessa angústia. Eu não tenho caminho, eu gostaria de ter uma lâmpada e conduzir, achar saída, mas também não sei qual é. Eu sei que o que não é o PT, né? E a volta do projeto criminoso do poder, que eu chamo número 1, a permanência do Bolsonaro, que é o projeto criminoso de poder número 2. Então, nós precisamos construir uma saída. E essa é a nossa dificuldade, né? Das pessoas primeiro acreditarem no político, né? Que há um descrédito da política, isso é ruim, né? A ideia de que todo político é corrupto, não é verdade. Nós temos excelentes senadores, tem gente muito boa, tem bons deputados federais, sim. E espalhados pelo Brasil, você tem bons deputados estaduais, governadores que tentam gerir, você pode não concordar com grande parte, mas gerir com seriedade a coisa pública e tal. Mas há esse descrédito da política. Então, é difícil. E se você tem descrédito na política, você não muda a política. Então, é um momento muito difícil. É aquela coisa que você não sabe. Porque em certos momentos da história, pelo que a gente estuda, os atores políticos conseguem desenhar o futuro a curto prazo. Tem aqueles que têm aquela visão de análise de conjuntura e falam, olha, vai dar nisso, e dá.
Hoje, sinceramente, nem que tivesse aqui no oráculo de Delfos, lá na Grécia Antiga, alguma pitonisa, nem ela conseguiria adivinhar o que nós seremos amanhã. Viu? Então, aproveitando esse comentário, último comentário, muito sucintamente, professor, a história, né? Ajudas que nós sejamos otimistas com essa pós-pandemia ou pessimistas? Olha, o pessoal sempre dizia de mim, acho que desde quando eu era pequeno, mesmo com o regime militar, aqui a ditadura, os jornais, alguns falavam por uma linguagem meio elíptica, mas você adivinhava o que era. Então, você era treinado para ler uma notícia e saber o que ela queria dizer outra coisa. Então, nos jornais que eram censurados tal. E eu sempre imaginei, eu primeiro acho que nós tivemos alguns defeitos que a gente teria de estudar mais. Um é a transição. A nossa transição do regime militar para a democracia foi muito longa. Acho que esse é um primeiro problema. Algumas vezes nós tivemos, a política também é assim, tivemos azar, né? Porque a política tem a sorte também, assim como nas batalhas, né? Quando você estuda algumas grandes batalhas da história, muitas vezes o atraso na chegada do regimento, da cavalaria, um atoleiro dos canhões define certas batalhas, né? Porque nós tivemos um certo azar também, né? Se a transição fosse feita com o Tancredo Neves, claro que C não existe história, mas não custa, né? Nós poderíamos ter seguido um outro caminho na transição regime militar. Outro C, que outro dia eu estava discutindo, se em 1964, o Brasil tivesse encontrado um outro caminho, e havia alternativas, o Santiago Dantas, por exemplo, o próprio Tancredo, que era, à época, deputado federal, nós poderia ter encontrado uma saída democrática que preservasse as eleições diretas de 65, que seriam umas eleições fantásticas, entre dois grandes políticos, de posições diferentes e grandes administradores, Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek, seria a eleição. Porém, veio a queda do Jango, o Jango, em grande parte, é responsável por tudo aquilo, e nós entramos nessa situação terrível que nós vivemos, né? A partir ali de 64, o Brasil cresceu muito, mas perdeu a construção da democracia política, e nós estávamos indo muito bem. É o momento áureo do Brasil, na música, na literatura, na arquitetura, em tudo. Você imagina construir uma capital onde não havia uma cabana, sequer uma cabana, lá no centro-oeste, em 3 anos e meio. Quem fez isso no mundo? Ninguém. Né? O Brasil fez, com o Juscelino. Então, a coisa toda é que nós tivemos alguns azares. Né? Eu acho que eu continuo otimista porque eu acredito que a sociedade civil vai conseguir, com muita dificuldade, construir alternativas. Né? Vai ser muito difícil. O custo dos erros políticos nessa década é de 10 e que vai influenciar na década de 20, porque afinal esse ano é o último da década anterior, né? Não vai ser fácil, né? Nós vamos ter muitos problemas, né? Mas ainda eu sou otimista, mas eu acho que a internet, eu estou falando óbvio, mas é uma revolução. A sociedade tem muito interesse por política, ela nunca se interessou tanto por política como nos últimos 5 anos. A grande questão é que eles não sabem aonde encontrar informações que possam dar condições de uma leitura de cada um, pessoal do mundo. As universidades brasileiras são um fracasso. As universidades brasileiras são um desastre. Né? Elas poderiam, por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo, da pandemia, eu pergunto, onde estão as universidades brasileiras? Pega a área de humanas, eu fiquei lá há tantos anos, você poderia colocar um canal aqui, né? Colocar um canal, um departamento de história, de ciências sociais, e cada dia um professor falar naquele canal. Falar da sua área, história antiga, medieval, moderna, contemporânea, América, Ásia, África, falar da conjuntura, nada. Outro nas ciências sociais, outro naquilo, outro na área. O que você vê é na área de ciências médicas. Aí sim, você vê uma preocupação de pesquisa, tal, mas o resto, o silêncio. E um pouco na área do direito, para ser rigoroso mesmo e justo, o pessoal do direito tem participado. De resto, é silêncio.
Então, as pessoas querem... por isso que elas vão atrás de picaretas, né? Como eu citei o Jim Jones da Virgínia, né? Vão atrás de picaretas, porque não tem. As pessoas querem saber. Então, e aí está digitando, aparece um sujeito lá, fala os maiores absurdos, né? E eles acreditam, né? Então, acho que eu continuo aí, por isso que eu estou nessa luta aí diária, gostosa. Eu acho que entende o debate político é bom, continuar fazendo meus livros de história e esperar que o nosso país mude, mas vai mudar. Eu, parodiando um francês, eu sempre digo que, assim como o hábito não faz o monge, a crise não faz o impeachment, né? E lembrar o Plekhanov, que é o pai do marxismo russo. Se falar em Plekhanov no PT, eles vão achar que é um sujeito que vem de pipoca na entrada da reunião do PT. Eles nem sabem que é Plekhanov. É que ninguém imagina a ignorância dessa turma. O Plekhanov tem um texto famoso chamado O Papel do Indivíduo na História, né? E é central, porque havia muita ideia de que a estrutura por si só, no final do século XIX, faria as mudanças, sem ação do indivíduo, né? E já naquele momento, esse texto é do final do século XIX e do século XX, ele já está dizendo o inverso. Então, é o nosso papel, né? É ação política. Sem ação política, nós não vamos mudar. Eu acho que a gente pode mudar o Brasil. Obrigado, professor. Olha, para quem gostou dessa conversa, pode continuar, porque o professor, na verdade, é um fluxo, né? Então, ele está aqui agora, daqui a algumas horas estará outra vez no YouTube, no canal Blog do Vila, e aí vocês podem continuar a assistir diariamente. E nós vamos publicar também essa entrevista aqui, essa conversa que foi gravada. Professor, se eu voltar a Portugal um dia, ele deve conhecer já, mas se é Lisboa, brevemente, por favor, passa lá na FCB Lisboa, que é onde nós fazemos isso quando o mundo deixa, quando a saúde e a gente não contamina uns aos outros. Tomamos um café e conversamos um pouco mais sobre isso. Sinta-se aplaudido. Foi muito bom. Muito obrigado pela sua generosidade em estar aqui conosco. Tá bom? Valeu, muito obrigado. Agradeço a todos vocês. E vocês vão ser muito solicitados, porque essa discussão de semipresidencialismo vai pegar aqui. E aí vai começar a falar, mas em Portugal era assim, e ninguém sabe direito como é em Portugal. Então, vai ser muito legal estudar a experiência portuguesa, né? Da Constituição, das mudanças. A Constituição portuguesa, a primeira mudança em 5 anos. O Brasil pegou isso, também fez isso. Não sei se para o melhor ou para o pior, mas vai ser muito falado a questão de Portugal e nessa discussão, sim, e com o maior prazer irei sim. Eu gosto muito da cultura portuguesa, gosto dos autores portugueses, sinto falta de ter calma, de poder ler algumas questões da história de Portugal. Agora mesmo fui checar um negócio do Salazar, que eu fiquei em dúvida, me falaram assim na hora, desculpe a extensão, mas quando morreu Hitler, 29 de abril, aí chega a notícia, no dia 1º de maio, em Portugal é colocada a bandeira meio mastro, né? É inacreditável. Aí eu falei, pô, mas será mesmo? Aí eu tenho 2 coisas, eu fui checar, eu falei, meu Deus, que horror, né? Aí foi um escândalo internacional, né? Isso daí e tal. E eu gosto muito, e estava lendo até o fim, aqui o Maxwell, um historiador que trabalhou com o Pombal, trabalhou com a Inconfidência Mineira, tem um livro muito bom dele sobre a queda do salazarismo e as independências das colônias portuguesas. Eu gosto muito de acompanhar Portugal, irei sim com o maior prazer. Deixa só a coisa se acalmar aqui, mas logo vai se acalmar e nós vamos poder sair, viajar, né? Porque é duro ficar de máscara, viu? Não é fácil. Mas valeu, muito obrigado. Muito obrigado, então. Boa tarde. Boa tarde a todos, obrigado. Boa tarde.